Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Cara, eu acho que o empreendedor ele é muito versátil nesse sentido. A gente tem que driblar, tem que dar um jeito. Precisa de muita resiliência para você entrar no mercado, ser um novo entrante, ouvir não. Eu cheguei, isso aí é um negócio que o Brasil tá na nossa hora, né? A ideia de você ir para o melhor mestrado, talvez nem seja porque o professor lá vai te ensinar algo muito diferente, mas vai ser porque as melhores pessoas vão estar estudando lá e você vai criar rede de contato com essas melhores pessoas, entendeu? Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, começando mais um episódio aqui no Podcast Movendo-se, esse podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho, vida, trajetórias, com muita coisa boa, muito conteúdo bom e algumas biografias super interessantes, porque histórias inspiram, trajetórias reais inspiram e por isso eu trago meus convidados aqui para compartilhar um pouco dos movimentos que fizeram, dos caminhos que eles traçaram, porque para você que está ouvindo, certamente sempre tem alguma dica que funciona, sempre tem algum insight, uma ideia, alguma coisa que você não tinha pensado e que nesses bate-papos você pode ter essa luz aí e tomar de repente alguma decisão para que você melhore a sua vida profissional, para que você invista um pouco melhor na sua carreira e tenha um olhar diferente para a sua carreira também. E eu tenho um cara aqui muito bacana, grande Diogo Alves, um camarada, um cara que eu conheço já há algum tempo, que tem feito projetos incríveis aí, ele vai contar um pouco sobre isso. Diogão, obrigado, viu, cara, por fazer parte aqui do podcast Movendo-se. Que isso, Éder, obrigado aí também você, me dá esse espaço aqui, ansioso aí pelo bate-papo. Maravilha, cara. Olha só, Diogo, para começar do começo, sempre com meus convidados aqui, ou na maioria deles, eu peço para se apresentar sem falar o que você faz. Quem é o Diogo, cara? Diogo hoje fez 40 anos nesse ano. Pô, já, cara? Tá no formal, bicho? É, bicho. O pessoal se assusta mesmo. Mas fiz 40 anos nesse ano. Sou de Niterói, nascido, criado aqui, estudei. Fiz a universidade aqui, a UF, aqui em Niterói. Tô casado aí há quase 10 anos. Pai da Mariana, que tá com 1 ano e 11 meses aqui. Que delícia, muito pai bom. Também do Gabriel, cara, que acabou de fazer 7 meses. É isso mesmo, Éder. Ih, rapaz. Um ano e pouquinho de diferença. Imagina vamos fazer essas contas aí. Imagina como é que tá na pandemia aqui, a situação, como é que tá. Mas a gente vai levando, o Diogo é um cara easygoing também, a gente vai superando aí tudo na tranquilidade, na serenidade. Maravilha, irmão, maravilha. O Diogo, você tem uma história, cara, de carreira super interessante, né? Você é um cara que navegou aí por diferentes áreas, o que acho super curioso, né? Um cara que já trabalhou em construção civil, que já trabalhou com o ramo de gastronomia, já foi dono de restaurante, que hoje está com um projeto maravilhoso aí da Bivale, que eu quero que você conte um pouco pra gente. Mas fala um pouco dessa tua trajetória, cara, e desses movimentos aí tão atípicos que você acabou fazendo durante a tua jornada de vida profissional. Então, minha formação, né, original lá na faculdade foi engenheiro civil. No curso ainda de engenharia, estava lá fazendo meus estágios em projeto, em obras, via aquele cenário ali de obra, construção de prédios e tudo, achava que era um mercado assim, olhava o meu engenheiro ali superior, né? Você olhava aquele engenheiro e falava, poxa, não quero ser isso aqui só, é uma mesmice, uma coisa assim, eu queria empreender, eu sempre quis empreender, desde muito novo, acho que inspirado um pouco pelo meu pai, que tem isso um pouco dentro dele também, e eu decidi começar a construir, assim que eu me formei, Éder. Cheguei, vou construir por conta própria. Eu já tinha contato de quem construía, dos empreiteiros, já tinha contato de corretores imobiliários para imóveis. Começaram a aparecer aqui, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Começamos construindo aí pequenas casas, coisa pequena. A coisa foi crescendo com o tempo, virou condomínio, virou prédio. Com 26 anos eu estava construindo prédio de 240 unidades.
entendeu? Que A coisa maneiro. subiu muito rápido, foi tudo muito rápido. Sim, sim. E começou a ter um boom muito grande da construção civil aí durante a década de mais pro final da década de 2000, 2009, 2010 ali, principalmente quando começaram os financiamentos imobiliários, começou a ser mais assim assertivo, mais parcelas, menores juros, essas coisas, começou a vender muito. Eu aproveitei essa onda e comecei a crescer muito, mas muito rápido também, né? Eu era muito novo ainda, mas fomos tocando aquilo, um risco absurdo. A construção civil, assim, é um negócio que você, para um prédio desse, são milhões de reais. Você não tem o dinheiro para construir o prédio, né? Você alavanca papo de 80% numa construção, 85%. Então, você tem que vender, né? Que se você não vender, você tá frito você tá lá no prejuízo, final. né? Você tá frito lá no final da obra. Então, a gente foi fazendo isso. Quando chegou ali em 2015, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente foi muito afetado pela crise aí, política que estava começando a assolar o Brasil, e principalmente do petróleo, né? Começaram a sair petrolão, essas coisas. A gente vendo assim, não tinha mais espaço para construir, a gente estava entregando nossos últimos prédios. A construtora, eu nem falei, mas a construtora eu comecei a fazer essas obras depois meu irmão e minha irmã juntaram, então virou uma construtora familiar, foi um negócio muito familiar, legal. Que legal. Ficou meu irmão e minha irmã tocando o negócio, foi super bacana. Só que em 2015 já não tinha mais o que fazer, você não tinha mais como construir. Penso o seguinte, cara, não dá mais para vender apartamento. Não tem quem compre um bem de grande valor imobilizado. Não dava dando para vender. Eu pensei, cara, se não vende apartamento, acho que refeição vende, né? Um negócio barato, o pessoal vai continuar deixar de comer, o pessoal não deixa, isso, né? Não vai deixar. E aí, eu me juntei a um amigo, falei, vamos investir num restaurante no centro do Rio? Vamos. Vamos fazer o quê? Vamos fazer o de sempre, aquilo. Não, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio de comida orgânica, um negócio que está vindo aqui, uma tendência e tal. A gente analisou, lançamos Ser Orgânico, o nome do restaurante, foi lançado em 2015, ali no centro do Rio. Para mim foi uma coisa muito interessante, né? Eu estava há muito tempo já na construção, eu comecei a construir em 2003, né? Então fiquei 12 anos aí construindo, e de repente estou no restaurante ali em 2015, tendo uma vida totalmente diferente. Eu fiquei os primeiros 6 meses direto, indo todo dia, aquela coisa de restaurante. Eu achei sensacional. Para mim foi até uma terapia aquilo ali, né? No meio de uma crise ali, aquilo para mim foi excelente. Sim. Foi a primeira vez que eu me deparei com a adquirência, que são as maquininhas, né? Na época ainda tinha uma coisa muito separada, né? A Cielo, ela passava mais Visa e passava o Alelo. A maquininha da rede passava Ticket e mais Mastercard. E não existia muito um negócio chamado interoperabilidade. A Alelo não passava na rede, não passava na GetNet, essas coisas assim. Então, comecei com isso e me deparei com taxas altíssimas. Eu não sabia que era assim, velho. A gente sabe de crédito. Você nunca tinha vivido esse ambiente, né? Eu aproveito até para te fazer uma pergunta antes de você dar sequência, porque me deixa curioso e provavelmente desperta curiosidade nas pessoas também. Cara, você passou muitos anos na construção civil, que é um ambiente muito diferente de você administrar um restaurante. E como é que foi para você, Diogo, essa virada de ir para um ramo de negócio que você não tinha domínio, né? Não era a tua formação, porque ali na construção civil, bem ou mal, fazia parte da tua formação, né? Você se formou como um engenheiro civil, aí você vai empreender num segmento que você, cara, não conhecia, não tinha domínio, e mesmo assim você botou a cara e foi e deu certo. O que teve de medo e o que você precisou fazer, na tua opinião, para que tenha tido esse êxito, tenha dado certo esse projeto? Então, eu acho que a engenharia te dá uma base, assim, pelo menos assim, para a gente fazer um estudo, um projeto, entendeu? Criar um business plan, vamos dizer assim. Tá. Conseguimos estudar bastante o mercado, sabe? Antes de abrir, por exemplo, esse restaurante, a gente visitou fazenda de orgânicos no interior do Rio. A gente foi para a Ceasa, palestras, a gente fez um estudo amplo do mercado antes, tá? Para investir nesse produto de orgânico, as feiras orgânicas. Um parênteses aqui que você está falando um negócio super legal. Gente, olha só, você que está pensando em mudar de ramo, que você está pensando em empreender, cara, não tem mágica, né? Não tem mágica. Você precisa fazer um estudo amplo, você precisa correr atrás, você precisa conhecer daquilo, ainda mais se você não tem experiência com aquele segmento,
Pô, você tá dando exemplos excelentes aí. Olha tanto de coisa que você precisou fazer e correu atrás, visitou fazenda de orgânico. Sim, Cara, sim. alucinante isso, Visitamos muito mais de legal. uma, até para fechar os contratos, tava começando a crescer muito as cestas de orgânico, né, que te entregam em casa. Sim. Tava começando a crescer muito as feiras orgânicas, essas feirinhas que estão pelo Rio de Janeiro todo aí, que perseveram até hoje. Então a gente fez um movimento de estudo completo desse mercado e abrimos o restaurante. Mas foi isso, a gente estudou um bocado, não dá para estudar tudo, né? Contratamos pessoas também para nos ajudar, um chefe de cozinha, coisa que a gente não conhecia, você tem que contratar um especialista. E começamos ali batendo muita cabeça. Delivery é uma coisa muito complicada, tá? O delivery, até hoje, assim, você vê que ele é caro, né? Você vê uma entrega é cara, aí o iFood é um entregador, até hoje não é uma solução bem resolvida aqui no Brasil. Sim. E a gente se deparou com isso, que a gente era um restaurante basicamente de delivery, tá? Era um restaurante pequeno, que a gente abriu focado em deliveries para as empresas do centro do Rio. Então, a gente foi desbravando isso aí, mas voltando lá nas maquininhas, eu já conhecia, acho que a gente tem uma noção mais ou menos de quanto que cobra de crédito e débito aí numa maquininha, né, dessa, quando você compra, mas ninguém sabe de uma taxa de vale-refeição, ninguém sabe. E quando a gente foi descobrir isso, a gente chegou, a gente tá precisando ser aceito aqui na Sodexo, Alelo, Ticket, porque para trazer, o centro usa muito vale-refeição, o centro do Rio de Janeiro. Então, poxa, quando a gente se depara, é 6,9% para um, caramba, 7,1% para outro, 6,5% para outro. A gente chega e fala, caramba, o que é isso? Isso ficou na minha cabeça, cada mês era uma facada dessa, né? Eles te pagam ainda 28 dias depois, e ainda cobram a transferência bancária que eles fazem pra gente, eles cobram também. Beleza. Entendi. Isso foi passando, né, o tempo. Chega em 2017, Ed, eu me vi assim, querendo fazer coisas novas, sabe? O restaurante tem um limite ali, você não consegue crescer muito, enfim. O restaurante também não cresceu muito, ele só se mantinha ali, ganhava ali o dinheiro dele, mas não dava pra fazer filiais, criar uma rede, por exemplo, com o que foi feito ali naquele modelo. E eu queria crescer e tal, eu cheguei, cara, acho que tá na hora de ir pro exterior, eu quero estudar, eu acho que eu fiquei muito tempo parado, sem criar novas habilidades, sem estudar e tal. Eu fui estudar para entrar num mestrado forte lá fora, né? Aí tem provas, tem GMAT, tem umas coisas que você tem que fazer, que fazem parte tipo de uma seleção, né, para um MBA ou mestrado lá fora. Estudei um tempo isso aí, tive que voltar a estudar matemática, tem que estudar trigonometria de novo, probabilidade, umas coisas assim. Inglês, né, foi bom que eu revivi meu inglês aí e tal, fiquei estudando bastante esse tipo de coisa. E fui aceito, eu consegui entrar em setembro de 2017, recebo lá, poxa, você foi aceito aqui na London Business School, vem pra cá. Maravilha. Poxa, baita caramba. Escola de negócio. Foi uma doideira pra mim, agora eu vou pro lado pessoal, né, minha esposa é médica, tava trabalhando sem parar aqui, a gente na época tava tentando ter o nosso primeiro filho, e agora? Não, vamos para os projetos todos e vamos pra Londres. Entendeu? Eu tive que botar lá dentro desse projeto. Cara, mas legal que ela comprou com você o projeto. Comprou, né? Parceira pra caramba, foi nota 10. Muito legal. E fomos pra Londres, era um mestrado de 1 ano, full time, entendeu? É aula todo dia, segunda a sexta, aula de manhã, de tarde, integral. Fui pra lá, pra Londres, poxa, uma escola ótima e conheci pessoas sensacionais, tive aulas inspiradoras também. Pô, foi ótimo, mas eu fui já naquela, né, Ed? Eu sou empreendedor. O que eu cheguei lá? Sim. Em janeiro, antes de começar a aula, eu já estava me reunindo com um coreano, o Jay, que se tornou um grande amigo meu, e um russo, o Alexander, um cara de ultra sucesso na Rússia, um cara que foi do board da Gazprom, por exemplo. E eu já estava me reunindo antes das aulas começarem com eles dois para conversar sobre coisas, ideias, a gente estava discutindo. Eu estava tentando focar no real estate, né? Eu estava tentando pegar minha formação de engenheiro, toda a minha expertise como dono de construtora, diretor de construção. Cheguei, poxa, vamos conversar nisso aí. Conversamos sobre isso antes que a aula começar. Na aula começando, em janeiro, eu já estava com uma ideia, um produto financeiro que eu nunca lancei. É um produto que eu penso assim, para um financiamento para pessoas com mais idade, que hoje a gente tem um problema ainda muito grande de
o seguro lá, o morte e invalidez permanente, é muito alto ainda para pessoas de maior idade, o financiamento fica muito complicado. E como a gente está vivendo cada vez mais, eu cheguei, criei esse produto, comecei a pensar, isso em janeiro, a alta começou em janeiro também. Foi quando conversando, vivendo um pouco em Londres, pagando muita coisa pelo celular, com aproximação, usando muito esse tipo de pagamento, vendo as pessoas usarem isso com muita naturalidade. Muita facilidade, muita facilidade, sem atrito nenhum. Eu cheguei, isso aí é um negócio que o Brasil tá na nossa hora, né? E comecei a pesquisar. Vi que já tinha pessoas aqui no Brasil fazendo muita coisa, tinha muito projeto interessante do Agibank, do Banco Inter, de pagamentos QR Code no varejo, o Nubank começando, só que estava com cartão de crédito só ainda na época. Eu cheguei, eu acho que já tem uns players estabelecidos nesse mercado, pessoal que está muito mais à frente, para um negócio novo vai ser difícil. E lembrei do mercado do Vale Refeição. Cheguei, um mercado de altíssima margem, onde tem um oligopólio, com 3 empresas ali comandando. Você já conhecia as dores e os amores do mercado? Exatamente. Cheguei, isso aqui dá para ser explorado. Aí eu comecei a pesquisar, né? Para você começar a fazer isso, tem que pesquisar muito. Aí você vai pesquisa tamanho de mercado. O mercado movimenta 150 bilhões por ano. Você começa a pesquisar quem são os players atual, quem são os entrantes, qual a estratégia que estão usando. E nasce a Bivale, a ideia da Bivale ali, cara, em maio de 2018. Eu tenho um grande amigo, um irmão meu, que é o meu sócio hoje na Bivale, que é o Marcelo Pereira. Ligo para ele lá de Londres. Pereira, tô com essa ideia aqui, que ele é um cara de quê? De tecnologia, né? Quando a gente vai falar de tecnologia, eu tenho que chamar logo melhor. Eu liguei para ele. Não tem nada a ver com a pessoa do ser orgânico, do restaurante. Não. Outra pessoa. Outro sócio. Tá. O do ser orgânico era engenheiro também. Tinha muito engenheiro lá dentro, tem que ter tem que ser multidisciplinar. Se tiver um de marketing, um comercial, um engenheiro, um de tecnologia, é o ideal. Aí eu vou lá, a gente começa a trabalhar, ele fala legal, começa a estudar, começa a desenvolver o app. Eu volto no final do ano, acaba meu curso, me formo no final de 2018, chego aqui em janeiro de 2019, começo o meu MVP. Eu fiz uma startup dessa convencional mesmo. Começa com o MVP ali, pega uma empresa amiga, bota para usar, credenciei uns restaurantes ali no centro do Rio para fazer o teste lá da captura QR Code e comecei a fazer esse produto. Se mostrou viável, a coisa estava funcionando, a empresa estava curtindo, o restaurante eu cobrei uma taxa bem mais baixa do que se paga, esse 6,9. Você chega lá cobrando 50% disso, ele está feliz. E com isso a gente começa a captar recurso, né? Começaram a aparecer investidores anjo, fizeram um investimento inicial na Bivale, e em julho do ano passado a gente começa a nossa operação na nossa empresa. E estamos operando aí agora, com novidades sempre. E estamos agora... Fez um ano de operação agora, então, né? Fez um ano de operação agora. A pandemia nos pegou aí de uma forma assim, Imagina. A gente estava crescendo muito. De dezembro para fevereiro, a gente cresceu 800%, Éder, em termos de GMV, né? Então a gente chega com a pandemia, dá aquele baque, só que aí vem aquilo que a gente sempre faz, cara. Eu acho que o empreendedor ele é muito versátil nesse sentido. A gente tem que driblar, tem que dar um jeito. Já criamos um produto novo e estamos crescendo mais ainda agora. A gente vai sair agora em setembro. Não é mais forte do que antes da pandemia, não. É muito mais forte do que antes da pandemia, entendeu? Então, estamos animados demais com a Bivale aí. E essa é mais ou menos minha trajetória aí. Como é que a gente vai chegando nesse monte de coisa aí que eu fiz na minha vida. E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, @movendo-se, e não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. Muito bom, cara. Mas conta essas novidades aí. Como é que tá o produto Bivale? O que é o produto Bivale para quem tá ouvindo a gente e quer conhecer um pouco desse... Porque isso faz parte, isso reflete também todo o esforço que você tem tido ao longo dos últimos anos. Né? Sem sombra de dúvidas, tá? Desde lá de 2018, realmente só pensando nisso dia e noite. A Bivale, vamos lá, é uma empresa de tecnologia focada em quê? Em vale benefícios. Ou seja, vale refeição, alimentação,
cultura, todos os benefícios que estão contemplados na CLT, a gente oferece para as empresas. Então, a gente é um B2B clássico, né, onde você chega e oferece para as empresas o produto e as empresas oferecem para os seus funcionários, eles usam no varejo, usam no restaurante, usam na farmácia, se for um vale farmácia, e por aí vai. E as novidades que a gente trouxe agora é que a gente agora está com uma aceitação ampla, melhor até do que as empresas tradicionais de vale, porque a gente fez uma parceria com a Elo, ao qual a gente está aceito em todas as maquininhas do Brasil que aceitam a Elo, que são maneiro, todas, né? Que é Cielo, Rede, Stone, PagSeguro, GetNet. Esse era um grande problema que vocês tinham, né? De capilaridade, né? Porque quando você entra nesse segmento, principalmente de vale-refeição, na hora que você chega para fazer uma oferta, uma venda para uma determinada empresa, né? No modelo B2B, que você chega para sentar com os caras e comparar a tua capilaridade com os grandes players, né? Sodexo, Ticket, Alelo, os caras estão aí já cadastrados em centenas de milhares de locais, né? De estabelecimentos no Brasil. E aí quando você chega ali com um pouquinho ali de restaurante, apesar de ter crescido muito, né? No último ano, mas não é comparável com esses caras, né? Então isso acho que é o grande diferencial dessa nova fase, sim, né? Sim, exatamente. Por mais forte que a gente estivesse aqui no Rio de Janeiro, que estava fazendo a gente crescer esses 800% que eu te falei, a gente estava muito preso ao Rio de Janeiro, muito preso a clusters, a bairros que a gente credenciou mais. O centro do Rio de Janeiro estava muito forte, a gente era aceito em quase todo o centro do Rio, por exemplo. Só que você pega uma empresa que tem filiais em outro estado, você pega empresas que são nacionais, você realmente não consegue vender o seu produto. Então a gente estava muito reduzido, né? A gente estava com um universo ali, um horizonte pequeno. Agora, com essa parceria, a gente realmente ampliou os horizontes, e não só comparativamente com as outras, ficou maior, porque a gente está mais aceito em mais locais. Os apps de delivery que estão sendo muito solicitados aí na pandemia, principalmente, a gente está aceito em todos. Essas tradicionais ainda não estão. Enfim, tem diversas vantagens aí que a gente está oferecendo, mas tem uma principal, que eu acho que isso que fez, que eu estou dizendo que a gente vai chegar agora em setembro, mas muito maior. Em agosto já foi muito maior, mas em setembro vai ser muito maior mesmo do que antes da pandemia, que é a flexibilidade. Essa pandemia está pedindo por isso. A gente que tem conversado muito com as empresas, poxa, vamos pensar, a empresa concentrava todo mundo em um lugar só, no escritório. Agora ela pulveriza isso, as pessoas vão para suas casas, começam a trabalhar de home office. Então, o que acontece? Elas precisam de vez em quando, não só de refeição, de repente uma alimentação, faz mais sentido. Você chegar, fazer a compra e poder fazer sua comida em casa muito mais barato, você poder ganhar ali um dinheirinho a mais para o funcionário. Então essa flexibilidade ficou muito latente agora, o pessoal está pedindo por isso, o mercado pede por esse produto. E as tradicionais ainda não criaram um jeito rápido e fácil de fazer essa mudança, né? Geralmente as empresas até pedem janelas, 6 em 6 meses você pode mudar, 1 em 1 ano, isso é por conta da inflexibilidade do sistema da Sodexo, Alelo e Ticket. Porque porque a empresa vai ter que ficar mudando a todo momento essa coisa ali dentro. A gente está dando autonomia ao usuário. O usuário solicita o que ele quer, no mês seguinte já sai dividido do jeito que ele quer. Tá? É algo totalmente assim, dar autonomia. Você tem 1.000 funcionários, você dá autonomia aos seus 1.000 funcionários, em vez de sobrecarregar uma pessoa para ficar coordenando o desejo desses 1.000, entendeu? Essa que foi a grande sacada também, e esse produto agora realmente está explodindo, a gente está muito animado. Cara, que legal. E ô Diogo, o que você acha, cara, que teve, né, que você está contando aí uma trajetória super legal, mas por trás disso tem muito trabalho, tem muita bateção de cabeça, né, e tem muita noite sem dormir. Na tua opinião, né, quando você olha aí para trás esses últimos, 24 meses, o que você considera que foi essencial para você e para o time que está contigo, né, em termos de características, de atitudes, para que vocês conseguissem chegar no momento que vocês estão agora, que daqui para frente é só crescimento? São tantas coisas, né? Eu acho que começa pelo time mesmo, que você falou, que está comigo. Sem o time que está comigo, de repente o negócio não teria ido para frente, entendeu? A gente teria desistido. Juntando desistência, resiliência, precisa de muita, muita resiliência para você entrar no mercado, ser um novo entrante, ouvir não todo dia ali.
no início de tudo. Então você tem que ter muita resiliência. Eu acho que o meu time ele é bem forte nesse sentido, tá? Além disso, assim, eu acredito que a rede de contatos que a gente criou nesses anos, e poxa, isso eu valorizo muito lá o meu mestrado lá em Londres, a minha estadia lá. Eu acho que eu criei contatos assim que são valiosos para a vida, porque é um negócio muito íntimo, você fica lá vivendo com as pessoas muito intimamente. Sim. E isso abriu muitas portas para mim, me ajudou a captar recurso, me ajudou a conhecer donos de empresa que estão usando, me ajudou em tanta coisa que eu também não posso negar que a rede de contatos é algo que foi muito importante para mim, que era algo que eu realmente nem valorizava assim antes. Eu acho que se eu passar da construção, posso até falar posteriori, eu acho que, poxa, eu não investi muito nisso, e eu acho que investir nisso é muito, muito importante. Enfim, acho que são essas coisas aí que são as principais aí. Cara, você tocou num ponto muito, muito legal, Diogo, que é esse da gente dar importância e não negligenciar o tal do networking, né? A rede de contatos. Eu, inclusive, uso como exemplo, algumas vezes, esse fato de que um grande ativo intrínseco que existe quando você faz um curso, seja um MBA no Brasil, fora do Brasil, ou qualquer curso que você tenha contato com outras pessoas, um ativo muito legal desse tipo de investimento em educação são os contatos que você forma, né? São os contatos que você cria, são as pessoas que você conhece, dos mais diversos setores, segmentos, cabeças, formações. Isso, cara, se torna depois um ativo muito legal. Você é um exemplo disso, que bom que você está trazendo isso pra gente, porque você é um exemplo de como isso na prática funciona. Mas ainda que você que está ouvindo a gente não tenha, por exemplo, a oportunidade ou o interesse agora de fazer um curso, você pode construir a sua rede de relacionamentos ainda assim, né? Busque investir nisso, porque não só para você empreender, mas para qualquer movimento que você faça na sua carreira e na sua vida, você ter bons contatos é fundamental, né? Pô, sem sombra de dúvida. Como você bem disse, eu acho que qualquer curso, qualquer mestrado desse, a ideia de você ir para o melhor mestrado, talvez nem seja porque o professor lá vai te ensinar algo muito diferente, mas vai ser porque as melhores pessoas vão estar estudando lá e você vai criar rede de contato com essas melhores pessoas, entendeu? Eu vejo muito dessa forma para quem está pensando em estudar. Para quem não, e como você disse também, não, agora não está mais na hora de eu estudar, eu tenho que criar essa rede. Lógico que tem como criar, é só se você investir um tempo mínimo diário nisso, você vai criar coisas que inimagináveis em pouco tempo, sabe? Verdade. Eu, por exemplo, posso falar, nesse tempo todo de construção, sei lá, eu fiquei 12 anos, eu não investi nisso, eu investi em pessoas que eu gostava, eu sou um cara muito assim, gosto de ter amigos, gosto de estar com eles e tudo mais, mas não investi realmente profissionalmente, contatos que pudessem abrir novas portas, investi pouquíssimo nisso. Talvez seja uma das coisas assim, que se eu pudesse voltar lá ao passado, eu teria mudado, mas com certeza dá para se investir um tempo nisso aí, diário, e conseguir resultados incríveis, isso que eu penso. Diogão, vamos para a parte final aqui do nosso bate-papo. Hora do momento movendo-se. Você é um cara que, sem dúvida, estudioso pra caramba, consome muito tipo de conteúdo. Cara, o que você tem de recomendação aí? Pode ser um livro, um documentário, um podcast, qualquer coisa que você acha que vale a pena compartilhar para quem tá ouvindo a gente. Legal. Então, vamos pensar aqui. Eu acho que antes até do livro, vou falar de alguns livros, mas vamos pensar aqui num hack mesmo, uma coisa que eu comecei a fazer tem pouco tempo, deve ter 2, 3 anos no máximo, que eu consegui absorver bem esse hack, cara, que foi o seguinte, de você ouvir audiobook. Tá? Eu nunca fui daqueles caras de leituras massivas, né? Aquele cara de exatas, você sabe de exatas, você não é aquele cara de leitura massiva que consegue ler livros e livros, mas eu vou dizer uma coisa, o audiobook você consegue ouvir, eu consigo ouvir livros e livros, e para mim foi muito bom, e eu comecei a fazer o seguinte, como eu moro em Niterói, vou ao Rio, lá em Londres, por exemplo, eu estava lá a 3 estações de metrô da escola, eu ia andando, aí você faz um exercício físico, você anda lá 30 minutos, 40 minutos, você vai ouvindo, aí você acaba com o livro em 10 dias, Éder. Uma semana você consegue acabar com um livro assim.
Uhum. E você começa a ler um livro atrás do outro. E você vai absorvendo, vai criando novas habilidades, novas ideias. Isso para mim eu acho que é uma dica muito boa que eu dou, porque funcionou comigo. Eu não era Excelente. a pessoa de leitura, nunca fui. Isso começou a virar, quando vira um hábito. Eu consegui criar esse hábito também físico, assim, poxa. Eu, por exemplo, moro até hoje em Niterói. Então eu salto ali no centro de Niterói, eu gosto de pegar o trabalho no centro, eu venho de barca, meio catamarã, salto do catamarã, eu venho andando para casa. Deve dar uns 40, 30 minutos. Eu venho andando, ouvindo um livro. Que o tempo passa, entendeu? Excelente. Eu não tenho nem vontade de ir de carro pro trabalho, porque eu tenho que ficar dirigindo, me estressando, pessoal me fechando e tudo mais. Eu gosto de que alguém me leve e eu só vou ouvindo, entendeu? Essa é uma dica interessante. Consumindo conteúdo. Exatamente, consumindo conteúdo. Sobre livro, deixa eu pensar assim, eu vou tentar focar, não sei qual vai ser o público principal aí que ouviria o podcast, mas vamos focar assim nesse pessoal de startup, né, cara, que eu tô entrando em grupos diferentes aí, tipo, pessoas querendo montar seu próprio negócio de startup, como é que funciona. A maior dificuldade sempre é essa captação inicial de recurso, porque isso é uma coisa muito... Nos Estados Unidos está muito avançado, já tem décadas lá de formação desses investidores. Aqui ainda não, são pouquíssimos investidores, você tem que garimpá-los, então não é fácil você captar esse recurso. Um livro que eu achei muito interessante é um livro chamado Angel. Uma outra dica é o seguinte, eu ouço todos os audiobooks em inglês. Olha que beleza, você vai treinando o seu inglês sem fazer nada, todos os dias. Então, esse livro chamado Angel, do Jason, é um livro sobre a perspectiva do investidor anjo. Tá? Não sobre a perspectiva do empreendedor, mas do investidor anjo. Achei ele muito interessante para entender a cabeça do investidor anjo, o que eles estão querendo, como que eles trabalham, como que o processo de decisão deles ocorre. Eu achei muito interessante, dou essa dica aí para quem tá querendo aí, procurando aí alguma coisa de investidor anjo, deem uma lida nesse livro, tá? E o livro recente, assim, que eu li não tem muito tempo, é um livro antigo já, mas que impressionantemente continua muito na moda, porque ele está muito atual ainda, é o Predictable Revenue, que é um livro muito, muito conhecido de vendas, entendeu? Você cria aquelas receitas previsíveis, você cria processos de venda, o outbound mais forte, tipo assim, a Bivale, ela trabalha com os dois lados, né, o inbound e o outbound, mas ele tem uma nova pegada nessa, que era chamada antigamente aqui no Brasil de pré-venda, vocês chamam o sales development. Enfim, é muito legal para quem está precisando vender, criar equipe de venda e de prospecção. Então, eu acho que é um outro livro que eu poderia indicar, Éder. Excelentes dicas, Diogo, excelente, cara. Eu vou inclusive abrir um parênteses aqui nesse novo hábito que você criou, né, de consumir audiobook. E eu, como tô desse lado aqui do mundo do podcast, né? Eu sou suspeito para falar, mas você sabe que é uma das razões pelas quais o podcast tem crescido tanto no Brasil. Já é muito maduro fora do Brasil, né? Mas no Brasil tem crescido, explodiu em 2019, 2020 continua crescendo muito, porque o contexto de vida que a gente leva e o contexto de mundo, né, que a gente vive, cara, ele exige quase exige que a gente consiga realizar outras atividades em paralelo ao consumo de conteúdo de qualidade, né? E o áudio, ele traz essa vantagem. O áudio, ele te liberta para fazer outras coisas. Então, você está caminhando. Você não ia conseguir ler um livro, folhear um livro, caminhando ali da barca até a tua casa, né? Você não conseguia... Eu, por exemplo, na pandemia... Eu conto isso para algumas pessoas, eu criei o hábito de, vou lavar uma louça depois do almoço. Cara, coloco o meu fone, procuro um podcast aí que eu gosto, quero um conteúdo legal, passo ali 30 minutinhos lavando a louça e consumindo um conteúdo bacana de qualidade, né? Se você consegue realizar outras atividades, outras tarefas e consumir conteúdo, isso é maravilhoso, né? Sim, eu ouço também alguns podcasts, o seu, já ouvi, um bocado de gente aí no Movendo-se, eu acho sempre muito bom. Tento pegar uns podcasts assim do mercado, né? Você chega e pesquisa. Tem até estatísticas disso, acho que você deve saber melhor ainda do que eu, Éder, mas acho que o Spotify, por exemplo, acho que hoje transmite mais podcast do que música. Tem uma estatística nesse sentido já aí. O podcast estão crescendo muito. Eu chego ali, pesquiso alguma coisa. Esses dias estava ouvindo ali um podcast de uma concorrente nossa, né? Da gerente ali do pré-vendas ali da central de vendas da Sodexo, por exemplo. Foi ótimo o podcast com ela. Eu fico ouvindo, né? Vai dando insight, vai vendo o que o pessoal tá fazendo. Enfim, eu acho que é sensacional para mim. O que você falou aí, é 100% certo. Você consegue ouvir
e fazer outras coisas. E eu acho que esse foi o grande diferencial aí. Muito bom, cara. Diogão, pra gente fechar, você se pudesse encontrar com o Diogo aí de anos e anos atrás, no início da tua carreira, da tua trajetória, com a cabeça que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje, o que você falaria pra você, cara, de dica aí pro futuro? Eu acho que eu falaria assim, poxa, porque o Diogo, quando se formou e começou a construir, ele ainda era aquele jovem louco por conhecimento, saber, queria transformar a construção civil. A construção civil é um mercado extremamente conservador que não tem uma mudança significativa há décadas. Então, com pouco tempo, já ali com 26 anos, já estava meio que naquela, é assim mesmo, vamos fazer aqui, porque isso aqui dá, o retorno está vindo e tal. Eu daria a dica de não parar de procurar novas habilidades, de estudar, de criar rede de relacionamento. Eu falaria com certeza isso, que se eu tivesse feito isso, tudo teria sido mais fácil para mim. Agora, esse processo que eu estou tendo poderia já ter ocorrido em 2015, por exemplo, ou 2012, enfim, poderia ter mudado muitos rumos, eu estaria mais preparado ainda para o momento que eu estou atualmente, sabe? A gente que se depara aí com muito profissional aí, né? Você já chega ali aos seus 40 e tantos anos, o cara dedicou sua vida inteira pro negócio, foi até muito guerreiro e tudo mais, mas aí se ele não se dedicou ali na rede de contatos dele, nas suas novas habilidades, de repente acontece uma coisa exógena, que ele cai aí no mercado de trabalho de novo, tem que procurar, ele fica perdido, entendeu? Então eu falaria isso para mim lá no passado, para nunca ter perdido essa fonte do saber, estudar mesmo, sem parar. Eu acho que estudar, adquirir conteúdo e novas habilidades não pode parar não, Éder. Não pode parar. Isso aí, cara. Sensacional, Diogo Alves. Irmão, obrigado aí pela conversa, foi excelente. Eu sempre trago aqui um aprendizado, depois de cada um desses bate-papos, um aprendizado, um reforço, uma coisa que eu tiro como mensagem principal para mim, pessoalmente, dessa nossa conversa. Você citou, eu já tinha anotado aqui para falar no final, você acabou citando agora também nas suas palavras finais, mas o aprendizado que eu levo aqui dessa nossa conversa, um deles, obviamente, é a importância de cuidarmos das nossas redes de contato, a importância da gente cuidar dos nossos relacionamentos. São eles que fazem com que a gente consiga progredir, são eles que fazem com que a gente pense de forma diferente e se conectando com pessoas diferentes, com muita diversidade, com muitas cabeças, sem dúvida, as chances de progresso, seja se você vai empreender ou seja se você vai trilhar sua carreira no mundo tradicional, corporativo, como um funcionário, independente disso, a qualidade das suas relações vão determinar muito do seu progresso na sua vida. Então, obrigado por compartilhar toda essa história. Sucesso demais para a Bivale, cara. Tenho certeza que vai arrebentar. Tem muita gente aí envolvida. Tem o Marcos, que é um irmão meu também, que está aí junto com você nesse projeto, nessa jornada aí super bonita que vocês estão construindo. E tenho certeza que só vem coisa boa por aí. Queria te agradecer de novo pelo bate-papo, que foi excelente, cara. Pô, Éder, eu que te agradeço aí, o papo foi realmente excelente, nem esperava ser algo assim tão, né? A gente vai conversando, vai falando, de repente acaba. É excelente esse podcast, esse tipo de coisa. Espero poder ter ajudado aí alguém com algum insight. E pronto aí para qualquer coisa que precise, qualquer papo, qualquer coisa, a gente está aí, Éder. Maravilha, irmão. Obrigado, cara, vocês. Obrigado pela audiência até aqui. Continuem sempre conectados, muito episódio bom, muita gente boa passando por aqui sendo entrevistada, resenhas, tem mesa redonda, tem coisa boa demais aí já para trás da primeira temporada, já nessa segunda temporada e muita coisa boa vindo pela frente. Obrigado pela audiência de sempre. Se conectem lá com o Instagram também do Movendo-se, @Movendo-se. E Diogo, como é que as pessoas fazem para se conectar com você, cara? Quem quiser de repente continuar esse papo com você, conhecer um pouco da Bivale, quais são os contatos aí? Então, comigo é no LinkedIn, tá? Me procura lá, se mandar mensagem eu vou responder, eu não deixo mensagem sem resposta lá, até por esse é o trabalho que eu acho da rede de contato que tem que ser feito, a gente tem que conversar, a gente tem que disseminar o que a gente sabe, procurar o que a gente não sabe, que é isso que vai criando relacionamento com novas pessoas, novas ideias. E com a Bivale, poxa, eu peço que acessem lá o nosso site, o bivale.com.br. É só clicar lá no Quero Saber Mais, preencher um formulário que a gente entra em contato com vocês imediatamente. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Beijos e abraços. Até mais.